Oi, meninos, oi, meninas. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui mais uma semana juntos nas nossas videoaulas. E aí, hoje, nós vamos falar a respeito de como você vai produzir os seus textos. Nós estávamos falando de correspondências oficiais, eu falei um pouquinho dos documentos oficiais. Hoje eu vou trazer esse assunto à tona de novo para vocês. E hoje eu vou trazer de forma mais simplista possível como é que a gente deve seguir as normas da ABNT para produzir os nossos textos, sejam eles correspondências, sejam eles documentos. Como eu disse para vocês antes, a questão da normatização, ela depende muito do local onde vocês vão trabalhar. Porque, embora existam as normatizações da ABNT com relação ao tipo de fonte que vai ser usada, ou seja, quando a gente fala em fonte, a gente está falando na letra digitada que vai ser usada. O tamanho dessa fonte, eu já falei para vocês nas últimas aulas a respeito do margeamento, que é o tamanho das margens que devem ser utilizadas, a questão da tabulação do parágrafo, como que deve ser, que tem que vir o espaço de parágrafo, ou se não tiver o espaço de parágrafo, entre um parágrafo e outro, você deve saltar um espaço maior, um espaço de enter no computador. Se for escrito à mão, você salta um espaço também maior, se você estiver escrevendo sem a utilização de parágrafos. Então, essas regras, gente, são para as correspondências e para os documentos que vocês vão utilizar no local de trabalho de vocês. Existem regras que às vezes o local de trabalho dispensa. Com relação ao tamanho da fonte, por exemplo, a BNT estabelece que a fonte a ser utilizada é tamanho 12. Ou seja, o tamanho da letra que você vai utilizar ao digitar um documento é o tamanho 12. Mas, alguns lugares, em algumas repartições públicas, em algumas empresas, as pessoas usam um tamanho, às vezes, menor, 11, e na maioria das vezes maior, 14. As pessoas separam, por exemplo, os títulos com tamanho maior do que o próprio texto. Na norma da BNT, isso não existe. O título e o texto propriamente dito tem o mesmo tamanho de fonte, ou seja, tamanho 12. O que vai diferenciar o título do resto do texto é onde ele se posiciona. E se você quiser dar destaque para o título, você pode colocá-lo, por exemplo, em negrito, você pode colocá-lo em caixa alta. Caixa alta, gente, são todas as palavras em maiúsculo, todas as letras em maiúsculo. Igual quando se escreve no Facebook, no WhatsApp, querendo mostrar que está gritando, que escreve tudo com letra maiúscula, então escreve tudo em caixa alta. Então, isso é a caixa alta, você escreve com todas as palavras em maiúsculo. E aí, o que acontece? Se é um documento oficial, se é um texto oficial, você vai ter que seguir os padrões destes documentos. Mas, como eu já disse para vocês, algumas repartições públicas e algumas empresas utilizam letras de tamanhos diferentes. Às vezes, a própria letra é diferente. Então, não há nenhum problema você fazer isso com uma carta, com um ofício. Não tem. Mas se você quiser fazer de acordo com as regras da BNT, aí sim, você tem que usar, passar uma fonte específica, tamanho 12. E qual que é essa fonte específica? Os textos oficiais se usam dois tipos de fontes. Na verdade, a norma da ABNT estabelece dois tipos de fontes possíveis, que é a Arial e a Times New Roman. E o que acontece? Você pode utilizar outras, não tem problema, mas busque utilizar o maior número de vezes possível as normatizações corretas. Agora, a gente tem um detalhe. Se você vai produzir um relatório, se você vai produzir um artigo, se você vai produzir um trabalho de conclusão de curso, aí sim, para estes, você obrigatoriamente
deve usar as normas da ABNT. Então, toda vez que um professor te pedir para produzir um relatório, produzir um texto, a partir de agora que vocês vão ter um conhecimento mínimo, é pequeno, viu, gente? Eu não vou trazer todos os conhecimentos aqui para vocês, não, porque senão nossa aula de português vira metodologia científica. E não é essa a intenção. Então, se nós tivermos mais possibilidades de aulas neste semestre, porque eu não sei como que o colégio vai fazer com relação ao encerramento do semestre, isso está sendo decidido, como que vai ser, aí sim, eu posso até trazer para vocês, fora da aula de português propriamente dita, tá? Como que são as normatizações relacionadas à produção de textos científicos, e aí sim eu trago uma metodologia um pouco mais explicada. Mas por hora, o que eu vou trazer para vocês aqui é mais simples, para que vocês produzam os textos que vocês vão trabalhar com eles ou que vocês vão estudar com eles de maneira um pouco mais apropriada, seguindo algumas regras e não fazendo de qualquer jeito, usando qualquer tipo de letra, usando qualquer tipo de tamanho. Tá? Então, nós vamos ver aqui as regras básicas. Quando eu falo com vocês em produção de artigo, eu estou falando com vocês em relação à produção de textos científicos, de artigos ou de trabalhos de conclusão de curso. E aí, eu vou mostrar para vocês aqui, depois eu vou colocar no nosso vídeo direitinho, tá? Um texto produzido para a conclusão de curso, que não é o nosso objetivo hoje, viu, gente? Eu vou colocar aqui um texto. A produção de TCC é mais ou menos com esse tipo de caderno, tá? Então, ele segue regras específicas. Então, a pessoa tem que seguir uma normatização da BNT um pouco mais específica. Se houver tempo, eu vou mostrar para vocês. E eu vou trabalhar com vocês hoje, não precisa ler não, viu, gente? É só para vocês verem o formato. Com relação a essas letrinhas que ficam um pouco mais recuadas aqui. Quando é que isso acontece? Quando é que isso não acontece? Então, eu só quis trazer para vocês verem como que é um trabalho de conclusão de curso. Vocês não fazem aqui, o colégio já teve uma época em que a gente exigia um relatório de conclusão de cursos, e aí sim eu orientava esse relatório para que as pessoas produzissem de acordo com as normas da BNT. Mas hoje não tem mais, então acredito que vocês, como primeiro hoje, ainda não vão fazer isso, a não ser que a grade mude no decorrer do curso, mas por enquanto não. Então, o objetivo da nossa aula de trazer para vocês aqui as regras da BNT é mais para vocês produzirem texto um pouco mais sistematizados, ou seja, um pouco mais próximos do que é a regra propriamente dita. E aí, o que acontece? Eu vou trazer para vocês o slide básico nosso, né, que a gente acompanha sempre, e aí a gente vai ver quais são as regras básicas que a gente precisa conhecer. Eu já falei com vocês, por exemplo, da regra de utilização da fonte. Fonte, então, é o tipo de letra, tá, que a gente vai utilizar nos textos. Normas da BNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, ela não só estabelece, gente, normas voltadas para textos, não, ela estabelece uma série de outras normatizações. Então, a fonte é o tamanho da letra. Tá? Então, o tamanho, desculpa, é o tipo da letra. Então, a gente pode usar a Arial, que é essa aqui, ou a Times New Roman, que é essa aqui. Eu já coloquei, gente, no tipo de letra para vocês já conhecerem qual que é a Arial e qual que é a Times New Roman. O pessoal usa qualquer uma das duas livremente. Quando você for escolher, você pode escolher a que mais te agrada, não tem nenhum problema. Tá? Arial ou Times New Roman pode ser escolhida à vontade. Então, nós vamos encontrar textos nas duas fontes sem o menor problema. O tamanho da fonte, que eu já disse para vocês que é o tamanho 12, então pode ser a fonte Arial, tamanho 12, ou a fonte Times New Roman, tamanho 12. Eu fiz a mesma coisa aqui, ó. Esse aqui é o tamanho 12, só que no slide parece que está muito menor. Né? Ela é um tamanho razoável, um tamanho bom, um tamanho de fácil leitura. E a Times New Roman, tamanho 12, também que seria essa aqui, nesse tamanho. Mais uma vez, o tamanho está parecendo menor, mas ele está aqui no tamanho 12.
Quando eu vou mostrar para vocês um texto daqui a pouco, e aí vocês vão ver mais ou menos o tamanho real da fonte no texto já digitado. Como eu disse para vocês, o tamanho é 12, gente. Se você vai colocar um título, você não coloca um título de tamanho diferente na hora que você vai escrever o seu texto. Então, você vai fazer uma redação, você vai fazer uma dissertação, você vai fazer uma correspondência, você vai fazer um documento, um relatório, não mude o tamanho da fonte do título. Apenas coloque esse título em negrito ou então em caixa alta. As margens, eu já havia dito para vocês numa aula passada, que são estabelecidas margens, né? E essas é para tudo, tá? Para qualquer tipo de texto, o margeamento é sempre 3 centímetros acima e 3 centímetros à esquerda. Você de frente para o papel, viu, gente? 3 centímetros acima, 3 centímetros à esquerda. 2 centímetros à direita e 2 centímetros abaixo. Pelo motivo que eu já expliquei para vocês. Se nós formos fazer o arquivamento desse documento, se a gente for fazer a encadernação desse documento, essa encadernação ela é feita sempre à esquerda ou na parte de cima, na margem da esquerda ou na margem superior. Então, precisa de um espaço um pouco maior, porque ali vai passar um perfurador, vai passar um arame, vai passar uma cola. Então, é preciso que tenha mais condições de que o texto não fique comprometido. Então, é por isso que se faz esse tipo de margeamento maior acima, na margem superior e na margem da esquerda, você sempre de frente para a folha. E agora vem uma questão que é bastante complicada para o entendimento, porque eu que trabalho com orientação de TCCs, com orientação de relatórios, de artigos, eu vejo muita dificuldade na hora de fazer uma citação. Tá, o que é uma citação? Gente, toda vez que você produz um texto, qualquer texto que seja ele, pode ser um relatório, pode ser uma dissertação, pode ser uma redação na escola, qualquer tipo de texto. Se você copiou a frase de alguém, se você copiou o trecho de algum livro, o trecho de algum autor, você precisa identificar aquele autor. Então, você precisa citar aquilo, você não pode se apropriar daquelas palavras como se elas fossem suas, porque elas não são suas. Aquela ideia, às vezes, não é sua. Por isso que muitas vezes o professor pede para fazer uma pesquisa, o que vocês fazem? Vocês copiam e colam o texto inteiro, faz aquela emenda, aquele texto emendado e entrega para o professor. Isso é plágio. Isso é cópia. Isso não é uma pesquisa. Agora, se você faz uma pesquisa, o professor pede, faz uma pesquisa na internet, você imprime aquela página toda com o nome do autor, o site de onde foi tirado, tudo direitinho, não tem problema, você fez uma pesquisa, sim, você não colocou o seu nome naquela pesquisa. Agora, se você pega tudo isso, grampeia, faz uma capa, coloca o seu nome nessa capa, pronto. Você fez uma pesquisa sem identificar o autor, sem identificar a sua fonte, aí você tem sim um plágio. É aquilo que aconteceu com o quase ministro da Educação dos últimos tempos, o anterior a este, que está agora. Ele foi acusado de plágio porque o trabalho de conclusão de curso dele, a tese dele, tinha frases e textos de outras pessoas, copiados de outras pessoas, sem a devida citação. Sem colocar exatamente de quem era aquela frase. Então, ele copiou e colou. Isso é plágio, passível de processo por causa dos direitos autorais. Se vocês forem fazer uma faculdade, forem fazer um trabalho de conclusão de curso, mesmo que não seja de faculdade, que seja um curso técnico, não façam isso. Se copiarem na internet, coloquem quem é o autor. Quando forem fazer uma pesquisa, coloquem a fonte. O que é fonte, gente? A fonte da pesquisa. Aí já não é a letra mais não, tá? É a origem da pesquisa. Sabe aquela coisa de telejornal que o pessoal fala assim, minha fonte é protegida, minha fonte foi fulano de tal? A origem daquela história foi do fulano de tal. Então, se você fizer uma pesquisa, se você for copiar alguma coisa de alguém, faça a citação corretamente.
E o que é essa citação corretamente, gente? Você vai destacar aquilo que você está dizendo que não é seu e dizer de quem é. Então, o que acontece? Quando você pega uma frase de alguém ou um trecho de alguém, se esse trecho tem até 3 linhas, você não precisa dar destaque nessa fala. Você tem que dizer de quem é. Vou mostrar para vocês daqui a pouco. Mas você não precisa dar destaque. Ou seja, quando a pessoa olhar para o texto, perceber que aquilo é uma citação. Porque na hora que ele estiver lendo, ele vai ver que tem ali a identificação de quem é o autor, não sabe-se que aquela frase não é da pessoa que está escrevendo, mas sim de alguém que ela copiou. Agora, se a frase ou o trecho que você copiou de alguém tem mais de 3 linhas, aí você precisa dar um destaque nesse trecho. Então, é preciso que quando a pessoa olhe o seu texto, mesmo sem ainda ler, ela saiba que ali tem um trecho grande, com mais de 3 linhas, que não é dele, mas sim de outra pessoa. E não tem problema nenhum, gente, vocês copiarem trechos de outras pessoas para valorizar aquilo que vocês estão dizendo ou para confirmar aquilo que vocês estão dizendo. Toda vez que você produz uma redação, por exemplo, especialmente no Enem, ou numa entrevista de emprego, ou num concurso, você pode usar ideias de outras pessoas, só que você precisa dizer quem é essa outra pessoa, quem disse isso. Sabe aquela situação assim, quando se fala, segundo Guimarães Rosa, a vida é enrola e desenrola, o que ela quer da gente é coragem. Aí você disse que aquela parte não é sua, é do Guimarães Rosa, então é segundo Guimarães Rosa. Ou você pode dizer, por exemplo, segundo o jornal do SBT, as queimadas na Amazônia estão se alastrando por causa do período de seca. Então, essa ideia não é sua. Embora você esteja escrevendo ali aquilo porque você acredita naquilo, você buscou uma fonte para corroborar, para afirmar a sua ideia, para mostrar que tem razão de você pensar daquele jeito. A gente faz isso muito o tempo todo enquanto conversa com as pessoas. Não, segundo fulano, aquilo aconteceu assim. Só que na conversa informal, as coisas podem ser informais. Na parte escrita, a gente precisa da formalidade. Então, é por isso que a gente precisa ter cuidado com a maneira através da qual a gente vai conversar e vai escrever aquilo que a gente está tentando dizer para o outro. Então, quando você faz essa citação, é importante que você observe se ela tem 3 linhas ou tem mais de 3 linhas. É importante que você saiba, quando você copia alguma coisa de alguém, você tem que obrigatoriamente constar de quem é aquela fala ou aquele pensamento e de onde ele foi retirado. Então, às vezes, quando você faz uma cópia da internet, por exemplo, para uma pesquisa, é importante que você mencione de onde aquela pesquisa foi retirada e quem é o autor daquela pesquisa. Então, tenho esse cuidado de agora em diante para que a gente possa, então, evitar problemas com as citações que a gente faz, com a utilização de ideias de outras pessoas. Porque ao citar ideias de outras pessoas, a gente precisa entender que ele pensou aquilo e que aquilo não é nosso. E aí eu trouxe para vocês verem aqui, esse é um texto formalmente constituído, tá? Para mostrar para vocês como é que é essa questão da citação de até 3 linhas e da citação de mais de 3 linhas. A gente, olhando para este texto, igual ele está aqui, você já percebe que tem uma parte dessa escrita que está diferente das outras. Então, essa parte aqui, gente, olha, é a parte em que tem uma citação com mais de 3 linhas. Então, quando eu disse que você precisa dar um destaque, esse destaque ele vem de 2 maneiras. Primeiro, é esse recuo de espaço que sobra aqui no texto. Tá? Segundo as normas da BNT, esse recuo de espaço tem que ser de 4,5 centímetros a partir da margem. Então, a margem tem 3 centímetros. Olha aqui para vocês verem, 3 centímetros.
A partir da margem, então, eu coloquei 4,5 centímetros aqui nesse recuo. Então, vendo o espaço de parágrafo aqui? Aqui eu tenho espaço de parágrafo. Então, esse recuo, ele vai vir daqui, que é da margem, da finalização da margem, até 4,5 centímetros. Então, vendo que aqui eu tenho, então, a citação do pensamento desse autor, Góes. Ele fez isso no ano de 1998, no livro, óbvio, na página 44 desse livro. Mas precisa ser só livro, gente? Não. A gente pode fazer pesquisas na internet, em revistas, em jornais. Então, não tem problema, tá, que a gente coloque citações que sejam retiradas de outros lugares que não sejam livro. Agora, olha essa aqui em cima. Eu tenho aqui uma aspas, e aqui eu tenho outras aspas. Então, aspas aqui e aspas aqui. Estão vendo que essa frase, ela tem 3 linhas. Na verdade, se você pensar na frase como um todo, ela não vai ter nem 3 linhas, porque ela não chega, ela começa no meio, no finalzinho dessa aqui e termina no meio dessa aqui. Então, o que acontece? Aqui eu não precisei do recuo. Eu não precisei dar o destaque que nós vemos aqui. Então, o que nós fizemos? A gente demonstrou que essa frase não era de quem escreveu esse texto, que ela é de Góes, que escreveu essa frase em 1994, no livro, na página 95. É o mesmo Góes. Então, aqui nesse texto, nós temos 2 citações dele, uma em 94, outra em 98. Ou seja, são 2 livros diferentes. Góes pode ter escrito esses livros, né, ao longo da vida, dentre outros que ele pode ter escrito, e a pessoa que fez esse texto decidiu usar esses 2 livros para o que ela estava tentando dizer para as pessoas. Então, nós temos aqui outro tipo de citação que também é com menos de 3 linhas. E aí o que acontece, gente? Quando eu disse para vocês que a gente precisa identificar quem é o autor, é isso aqui que nós estamos fazendo aqui, olha. Então, aqui eu tenho um autor que falou isso. Aqui eu tenho Poker, aqui eu tenho French, aqui eu tenho Hall, então são Gerald. Então, são vários autores que são citados na hora de fazer um texto. E aí você tem que ir dizendo quem são eles. Isso aqui também, gente, é uma regra da BNT, que eu não vou entrar em detalhes com vocês agora, porque não é o nosso objetivo. Mas toda vez que cita, existe uma maneira de citar. Você não pode colocar de qualquer jeito. Então, normalmente a regra é o sobrenome da pessoa, do autor, o ano em que o objeto da sua pesquisa pode ser livro, pode ser revista, pode ser seminário, várias coisas, pode ser jornal, foi escrito, e em qual página está esse conteúdo, ou seja, de qual página você retirou essa ideia, qual página você retirou este trecho. E aí, tem a pergunta, como é que eu vou saber, por exemplo, Geraldine, 1993, página 12, que essa pessoa realmente tirou isso desse autor, dessa página? Todo texto, ele tem que vir com as referências bibliográficas. Eu vou lá nas referências bibliográficas, só que antes eu vou dar uma passadinha aqui para mostrar para vocês como é que funcionou aqui a questão do destaque da letra com relação ao título. Essa autora aqui desse texto, ele fez um texto com a fonte tamanho 12, conforme manda a regra. Tá? A fonte que ele usou foi Arial. Então, vamos ver aqui em cima, olha aqui, fonte Arial, tamanho 12. E o destaque para o texto, para o título, foi colocar tudo em caixa alta. Se você vai colocar subtítulos nos seus textos, você pode colocar um subtítulo em negrito, mas sem caixa alta. Vamos lá na referência bibliográfica para vocês verem como é que a gente faz a referência. Também só de passagem, gente, porque não é uma questão que vocês precisam ter isso corretamente entendido agora, mas é bom que tenham uma ideia. Então, olha aqui, você lembra que a gente viu frente lá em cima? Então, aqui, ó, C. French, então é sobrenome do autor, nome do autor, o título do livro, tá? Que vem sempre em negrito.
no caso aqui é um almanaque, caderno de literatura e ensaio, que foi publicado em São Paulo. O número desse almanaque é o número 5, e as páginas utilizadas foram de página 9 até a página 27. E o ano de publicação disso foi em 1997. Vamos pegar lá Góes. Vocês viram que nós vimos Góes 2 vezes, mas durante o texto tem outras citações dele, que ele tem aqui, nós temos ele aqui 3 vezes. Então, vocês viram lá que a gente viu um de 94 e um de 98. Então, nós temos aqui, olha, a linguagem escrita de alunos surdos e a comunicação bimodal em 1994. E nós temos aqui a subjetividade em 1998. Aqui tem outro em 1991, que foi utilizado ao longo do texto, nós não vimos ele, porque só passou o texto rápido. Mas aqui a maneira de identificar, de colocar as referências bibliográficas é sempre assim. Então, MCR Góes, então o sobrenome é Góes, o nome é MCR, o título do livro, A Natureza Social do Desenvolvimento Psicológico, caderno C10, que foi feito em Campinas, o caderno é o número 24, a página utilizada de 17 a 24, 1991. Vamos pegar aqui um que é livro mesmo, gente, para vocês verem. Olha aqui. Esse Pierucci, Antônio Flávio Pierucci. No Pierucci, vírgula Antônio Flávio, o nome do livro, Ciladas ou Diferença. São Paulo é a cidade onde ele foi editado, então a gente sempre coloca a cidade onde ele foi editado, não é a cidade onde a pessoa mora, tá? A editora que editou o livro, ou seja, que publicou o livro, que é a editora 34, e o ano em que esse livro foi publicado, 1994. Então, se eu usar vários autores, eu tenho que colocar as referências bibliográficas de todos os autores que eu utilizar. Então, no caso desse aqui, olha, a pessoa utilizou vários tipos de autores e ela postou todos esses autores. Esse aqui, por exemplo, a pessoa retirou da internet e aí ela acabou colocando o site onde foi retirado. O que acontece, gente? Nós temos aqui, por exemplo, vários autores que são repetidos, tá vendo? Schiller, Vygotsky. Quando a gente vai fazer referências desse tipo, eu não preciso escrever todo o nome do autor de novo. Basta que a gente coloque tracinhos no lugar desse autor. Então, eu poderia fazer dessa maneira aqui, ó, com o Schiller ou com qualquer um outro. Só que aí o detalhe é o seguinte, gente. Se a gente escolhe fazer isso com um autor, a gente tem que fazer com todos. Tá? Então, todos os autores que são iguais. Então, se eu escolher fazer isso com o Schiller, eu vou ter que fazer com o Vygotsky, eu vou ter que fazer com o Góes ali em cima. Eu não posso fazer misturado. Aquilo que eu escolho de padrão é que vai seguir de padrão para todos. As normas da BNT, gente, essas que eu estou trazendo aqui para vocês, elas sofrem alterações porque não é tudo muito fechadinho, não. Com exceção do tipo de fonte, do tamanho da fonte, com exceção do margeamento, porque esses não mudam para o tamanho do margeamento, a forma de exigência da citação, a forma de exigência da referência bibliográfica, ela pode sofrer variações em razão de para quem é que você está fazendo esse tipo de relatório. Então, o que isso quer dizer? Que algumas faculdades, alguns colégios, alguns orientadores de trabalho de conclusão de curso, eles podem definir algumas regrinhas um pouco diferentes, porque a BNT ela dá essa possibilidade. Então, as referências bibliográficas, por exemplo, elas sempre vêm desse jeito. Mas, na hora de você fazer a citação, às vezes algumas faculdades, alguns colégios, pedem que a citação, em vez de vir aqui, olha no finalzinho, ou aqui na identificação, você coloque, por exemplo, Pierucci, coloque o númerozinho 1 desse Pierucci e a citação vem no rodapé. Você já deve ter encontrado livros que têm esse tipo de citação, que não vem do jeito que está aqui. O mais comum é esse, tá? Esse é o mais comum, é o que as pessoas mais usam, mas existe essa outra possibilidade. Se você colocar desse jeito, sem haver nenhum tipo de explicação da pessoa que está pedindo para você fazer aquele texto, você pode fazer assim que você não está errando. Tá? Agora, se você for fazer uma faculdade, se você for fazer um curso técnico em que o orientador peça para você fazer de um jeito diferente, você vai fazer daquele jeito, tá?
Então, a gente vai sempre seguir as orientações do orientador, da pessoa para quem você está produzindo aquele texto. Tá? Então, essas regrinhas básicas, gente, elas vão servir para nortear vocês em todos os textos que vocês forem fazer. Na questão da correspondência e dos documentos, como eu disse a vocês, se não houver nenhuma normatização contrária, vocês usem esse aqui que não vão errar. Não vão cometer nenhum erro. Tá sempre a fonte Arial ou Times New Roman, sempre tamanho 12. Quando quiserem colocar um título, um destaque no título, coloquem em caixa alta ou em negrito. Ah, professor, posso colocar os dois em caixa alta ou negrito? Pode sim. Usem a questão do bom senso. É viável para aquele documento fazer isso? Então, por exemplo, se você faz um requerimento, é viável você colocar, né, o nome requerimento em maiúsculo, em caixa alta e negrito? Sim, não tem problema nenhum. Agora, um ofício, que ele vai ficar lá no cantinho do papel, é viável colocar ele em caixa alta e em negrito? Não. É viável colocar ele em negrito? Pode ser. Tá? Então, você vai sempre utilizar aquilo que for mais plausível para cada documento. Relatório, por exemplo, você pode colocar sim, negrito e caixa alta, requerimento, negrito e caixa alta. Memorando, nem sempre, porque se o local que você trabalha, por exemplo, as repartições públicas utilizam muito memorandos. Então, algumas delas colocam o memorando em maiúsculo, caixa alta, o número, o nome e o número do memorando, mas a maioria não faz isso. A maioria fica lá no cantinho, memorando com o tamanho normal e sem negrito, então sem destaque. Então, vai depender muito do local em que você trabalha. Eu acho que dessas questões aqui, gente, o que vocês não devem esquecer nunca é com relação a essa questão do margeamento, a questão do tamanho da fonte e o tipo de fonte, e sempre que vocês escreverem alguma coisa que for de outra pessoa, coloquem a citação. Quanto mais vocês crescerem na profissão de vocês, mais vocês vão utilizar documentos que vocês precisam fazer essas citações. Mais vocês vão utilizar, vão passar por situações em que vocês precisam citar autores, em que vocês precisam dizer de onde tiraram aquela ideia. No caso de vocês, os documentos que vocês mais utilizarão são documentos normativos. O que são documentos normativos? Estabelecidos por uma norma específica. Lembra quando eu comecei a trabalhar com vocês com relação a correspondências e documentos oficiais? Eu, inclusive, falei das RDCs, que são as normas que são estabelecidas pela Anvisa, que regulamentam a área da saúde. Então, muitos documentos que vocês vão utilizar, vocês vão mencionar essas normas. Vocês vão seguir essas normas. Quanto mais alto o degrau que vocês estiverem na carreira, mais vocês precisam conhecer essas normas. Hoje, vocês conhecem elas mais por alto. Quando vocês começarem a trabalhar, essas normas vão começar a fazer parte da vida de vocês. Vocês ainda não vão conhecer os nomes, os números. Eu vou trazer um pouquinho dessas normas para vocês hoje, porque vocês sabem que tudo que existe com relação à saúde no Brasil é regulado pela Anvisa. E a Anvisa, ela tem os órgãos regulamentadores dela que analisam a regulamentação de cada tipo de produto ligado à área da saúde. Não é só produto, gente, que trabalha com a saúde, não é só produto que você, enfermeiro, vai utilizar na saúde, não. A Anvisa, ela é responsável por toda a regulamentação a respeito de todo tipo de produto que pode causar algum dano à saúde, tá? Com a exceção de alimentos comuns. Alimentos, por exemplo, que são produzidos na agricultura, porque são regulamentados pelo MAPA, né, que é o Ministério da Agricultura e Pecuária. Tá? Então, eles têm o arroz, o feijão, por exemplo, eles têm que ter registro no Ministério da Agricultura. Eles não precisam de ter registro na Anvisa. O que é diferente, por exemplo, de medicamento, de
alimentos enterais, né? São alimentações que são utilizadas como suplemento para pessoas doentes, as vitaminas, os produtos médicos ligados à área da saúde, por exemplo, nós estamos enfrentando uma pandemia. Então, a máscara, ela tem que ter um registro do Ministério da Saúde, a máscara que é oficial. A gente não é essa de tecido que a gente usa, não. A máscara que é oficial. A máscara é voltada para o ambiente de saúde, do trato com a saúde. O álcool em gel, ele precisa ter um registro na saúde, no Ministério da Saúde, na Anvisa, né? O sabonete, a água sanitária, então tudo aquilo que pode causar algum dano à saúde, eles têm uma regulamentação, então ele precisa seguir essa regulamentação. Tá? Então, eu preciso esse conhecimento dessa legislação, porque que são os documentos, né, que vocês vão trabalhar com eles. Então, por isso é que eles são importantes na profissão de vocês. E aí, gente, uma coisa que eu quero aí já é de experiência própria, porque eu lido com muita gente que é da área da saúde, médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem, dentistas, coordenadores de unidades básicas de saúde, coordenadores de odontologia. Então, o que acontece? A gente nota uma certa dificuldade de compreensão dessas normatizações. Não há uma curiosidade ou uma consulta dos profissionais da área da saúde às resoluções, às normatizações que regulamentam a sua profissão ou os produtos que você usa. Então, se você vai trabalhar, por exemplo, como cuidador de idoso, você precisa ter cuidado com quais tipos de equipamentos ou de instrumentos você utiliza. Então, se você vai comprar para uso pessoal, para sua profissão, ou para uso pessoal, algum tipo de instrumento, equipamento, você precisa ter um cuidado de saber se aquilo é feito de acordo com as normas estabelecidas pela Anvisa. E onde você vai encontrar essas normas, gente? No site da própria Anvisa. Então, são inúmeros decretos, inúmeras resoluções, inúmeras decisões, inúmeras normatizações ou instruções normativas que vão definir o que pode ser utilizado ou como aquilo pode ser utilizado na saúde ou como aquilo vai ser produzido para ser utilizado na área da saúde. Tá? Saúde, lembrando a vocês, não é só pelo médico e enfermeiro, não, mas são as questões que podem interferir na saúde. Um médico ou enfermeiro, por exemplo, não vai usar uma água sanitária, ou se usa vai ser uma coisa esporádica, mas a água sanitária ela tem que ser registrada no Ministério da Saúde, porque ela pode causar problemas ligados à saúde. E aí, gente, as empresas que produzem também têm regulamentações a serem seguidas. Por isso que é importante que vocês entendam como isso é feito. E aí eu trouxe aqui para vocês verem como que isso funcionaria. Vou passar o slide aqui. Então, eu trouxe alguns modelos de documentos que são vinculados à área da saúde. Mas eu quero que vocês entendam primeiro, gente, como é que funciona a hierarquia das leis. O que é hierarquia? É a graduação. Aqui vale mais, aqui vale menos, como que ela é feita. Lembra quando eu trabalhei com vocês, lá no início dos documentos, quando eu trabalhei os ofícios, eu trabalhei com vocês, quais eram os 3 tipos de poderes que nós temos, que é o executivo, o legislativo e o judiciário? Pois então, o legislativo é aquele, então, que aprova as legislações que vão ser válidas no país, se for na Câmara dos Deputados e no Senado. Eles aprovam também as leis que vão valer para o Estado, se for na Assembleia Legislativa Estadual. E aprovam também no município, se forem os vereadores, se for na Câmara Municipal. E aí, o que acontece, gente? Uma lei federal, ela não pode ser contrariada por nenhuma lei estadual e nenhuma lei municipal. Então, se o vereador quiser fazer uma lei, ou se o prefeito quiser fazer uma lei, e contrarie uma lei federal, isso não pode acontecer. Não pode ser aprovada uma legislação que vai ferir uma lei federal. É uma ordem de hierarquia. A mesma coisa com o Estado.
O município ele não pode fazer uma legislação que vai ferir uma legislação que já existe relacionada àquilo no estado, por exemplo. Então, as legislações que são da área da saúde, elas são, a maioria delas, a maioria não, elas são todas federais, e as estaduais e municipais que são aprovadas ou que são feitas pelas câmaras municipais ou pelas assembleias legislativas dos estados, seguem essa lei federal. Então, nenhuma lei poderia ser diferente. Poderá ser diferente, não pode. Se ela for, por exemplo, se algum prefeito e algum vereador, algum prefeito mandar para a Câmara e algum vereador aprovar alguma legislação que contraria a lei federal, o que vai acontecer? O Ministério Público vai interferir para derrubar aquela legislação, porque ela não pode ser executada. Um exemplo disso, por exemplo, é redundante, né? Um exemplo disso é se a gente quisesse, por exemplo, se o município de Itaúna quisesse regulamentar agora, quisesse decidir agora que as escolas voltam a funcionar, ele pode? Não, ele não pode. Porque existe um decreto estadual que estabelece que o retorno das aulas depende de legislações ou de normatizações específicas do governo estadual. Então, nós não poderíamos contrariar isso que já existe, esse decreto que já existe, que já foi aprovado pelo governo estadual. Quando um governador, ou um prefeito, ou um presidente da república querem aprovar qualquer legislação, eles fazem o projeto de lei, mandam para onde vai ser aprovado, para o legislativo. Então, se for no município, manda para a Câmara, se for no estado, manda para a Assembleia Legislativa, se for no governo federal, manda para o Senado e para a Câmara dos Deputados, para haver essa aprovação. Se não for aprovado, não adianta o prefeito querer, não adianta o governador querer, não adianta o presidente querer, porque se não for aprovado, não vai poder ser feito. Pode tentar um acordo, pode tentar voltar, mas se não for aprovado, não pode ser executado. A mesma coisa, se o vereador quer aprovar uma lei, ele precisa submeter essa lei aos demais edis. Edil quer dizer vereador, viu, gente? Aos demais vereadores, aos demais edis. Se não for aprovada, essa lei também não pode entrar em vigor. Tá? E quando um vereador aprova uma lei que foi encaminhada pelo prefeito, o prefeito, então, homologa e sanciona essa lei. A mesma coisa para o Estado e a mesma coisa para o governo federal. Então, por exemplo, o governo federal estabelece as questões de como vão ser as relações de trabalho no Brasil todo, entre o empregador e entre o empregado. Então, é a CLT, Consolidação das Leis de Trabalho, que foi modificada o ano passado. Não adianta nenhum município, não adianta nenhum governo estadual querer fazer uma lei diferente, porque essa lei é federal. A mesma coisa acontece, gente, na área da saúde. Então, as leis são estabelecidas em nível federal, e aí os estados e os municípios obedecem àquela legislação. Qualquer outra lei que eles fizerem, própria deles, tem que obedecer à lei federal. O que acontece, gente? Toda lei, ela é o nível hierárquico mais alto dentre as normatizações que existem. Então, a lei é uma norma. Tá? Ela é o nível mais alto. As leis, não, às vezes, precisam de ser regulamentadas. O que é regulamentar? É explicar melhor, dizer como que aquela lei vai funcionar. Para isso, então, existem os decretos, as portarias. É nessa ordem, viu, gente? A lei é o nível mais alto hierárquico, o decreto, no segundo nível, as portarias, no terceiro nível. Portarias, resoluções, instruções normativas estão no nível abaixo. Então, lei, decreto, portarias, resoluções, instruções normativas. Por que eu estou dizendo isso? Porque a Anvisa, ela estabelece leis, ela estabelece portarias, ela estabelece resoluções e ela estabelece instruções normativas.
Então, as RDCs, por exemplo, são resoluções da diretoria colegiada. Então, existe uma diretoria, um colégio de diretores das várias áreas que a Anvisa tem, que analisam as questões relacionadas às normas de produtos da saúde, e aí ela regulamenta, através dessas resoluções, como é que vai ser feita a normatização específica para cada tipo de produto, para cada tipo de equipamento, para cada tipo de instrumento. Então, essas normas são todas, então, aprovadas pela Anvisa, publicadas, estão todas elas lá no site da Anvisa. Se você procurar normatizações e legislações, vai encontrar um mundo delas. Algumas muito antigas, que estão vigentes até hoje, e algumas muito modernas, por exemplo, as relacionadas à Covid. Então, a gente tem algumas resoluções, algumas normatizações que são muito recentes. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma curiosidade, dá uma olhadinha lá que vocês vão ver como que ficam lá as resoluções. A Anvisa estabelece dentro das resoluções, gente, quais produtos precisam de registro, qual a classe de cada um dos produtos. Então, por exemplo, eles são estabelecidos por classe 1, 2, 3 e 4. Então, as classes são aquelas que causam riscos à saúde. Então, por exemplo, o que causa o risco 1, que causa o risco 2, que causa o risco 3, que causa o risco 4. Então, esse nível vai descendo e ela vai classificando isso em razão da necessidade desse registro ou da isenção desse registro. Então, a princípio, todo medicamento tem que ser registrado na saúde. A princípio, não, isso é regra. Então, todo medicamento, qualquer que seja ele, genérico, ético, similar, de referência ou biológico, tá? Eles têm que ser registrados no Ministério da Saúde. Então, eu falei que os tipos de medicamentos, né, gente? Éticos, genéricos, de referência, biológicos ou similares. Eu não vou tratar isso com vocês, porque não é da minha área, mas nós temos sempre 5 modalidades de medicamentos que podem ser utilizados ou que são utilizados na área da saúde. Só para vocês terem uma ideia, ético é aquele que tem um nome registrado por uma indústria. Genérico é aquele que não tem, usa-se a substância e não tem o registro de nome pela indústria. Aí, por exemplo, vou pegar uma aqui como exemplo, a Eurofarma. Ela pode fazer um medicamento com um nome ético e usar o mesmo princípio ativo para usar, para fazer o genérico. Tá? Não tem problema nenhum, não. Mas todos os dois têm que ser registrados. Então, é preciso haver o registro do produto, do medicamento, sempre registrado no Ministério da Saúde, na Anvisa. Você pegar uma caixinha de medicamento, vai estar registro, Ministério da Anvisa, número tal. Quais outros produtos precisam ter registro na Anvisa, gente? Todos aqueles que entram dentro do corpo humano. Todos. Por qualquer um dos orifícios, tá? Ou pela pele. Então, tudo que entra para dentro tem que ter registro na Anvisa. Aquilo que é usado lá de fora depende do risco de classificação dele. Tá? Depende. Mas todos que são medicamentos e todos que entram dentro do paciente vão precisar de registro na Anvisa. Ou todos aqueles que são passíveis de causar problemas de saúde, sejam problemas de alergia, de intoxicação, de envenenamento, então todos precisam. A Anvisa também estabelece as normas para a autorização de funcionamento das empresas ligadas à área da saúde. Então, como que elas vão funcionar? Ou pela autorização da Anvisa, ou por alvarás sanitários estaduais ou alvarás sanitários municipais. Então, as empresas que produzem, que armazenam, que comercializam, que distribuem, que importam, que exportam qualquer produto relacionado à área da saúde, aí é qualquer um, viu, gente? Já não tem mais aquela questão do registro, não tem a ver com registro, é qualquer uma empresa que produz, que armazena, que comercializa, que exporta, que importa, que distribui, ela precisa ter o registro na Anvisa. Mentira, ela precisa ter a autorização de funcionamento da Anvisa. Então, aquela empresa tem que estar autorizada a funcionar. A Anvisa também estabelece as normas de boas práticas de fabricação. Então, a empresa que fabrica produtos na área da saúde, seja medicamentos, seja insumos, seja equipamentos, seja instrumentos, ela é fabricante, ela vai ter que providenciar o seu certificado de boas práticas de fabricação, o CBPF. Então, existem regras a serem seguidas por essas empresas. A Anvisa
ou a Secretaria de Estado da Saúde, elas verificam, fiscalizam se elas estão seguindo essas regras de boas práticas, e aí essa empresa, então, vai ter o certificado de boas práticas de fabricação. Se é uma empresa internacional, se é um equipamento, um instrumento, um medicamento que é de fora, ele precisa ser validado pela Anvisa para que, então, ele possa ser utilizado no Brasil. É o caso, por exemplo, da vacina de Covid que começa a ser testada. Elas só puderam entrar no Brasil porque a Anvisa autorizou que isso acontecesse. Se ela não autorizasse, não adiantava ninguém querer utilizar essa vacina, porque ela seria ilegal. Ela não estaria sob as normas da Anvisa. Gente, todo país tem o seu órgão regulamentador. Tá? Todos. Os Estados Unidos tem, Israel tem, todos os países têm. Então, isso não é um privilégio nosso. Tá? Todos têm com outros nomes, né? É claro. E, por fim, ela regulamenta também as normas para produção, armazenamento, distribuição e comercialização de todos os produtos ligados à área da saúde, tá? Como eu disse para vocês, não só os medicamentos, mas todos. Então, tudo que diz respeito à área da saúde, tudo que diz respeito a produtos que podem causar problemas de saúde, que têm grande potencial de causar problemas de saúde, precisam passar pela validação da Anvisa. Então, uma questão recente, por exemplo, que a Anvisa custou a liberar foi a utilização de medicamentos baseados com efeito com princípio ativo do canabidol, né, que é uma substância retirada da cannabis sativa. Então, algumas pessoas estavam importando esses medicamentos de maneira ilegal. Algumas pessoas que têm filhos, né, que têm parentes, que têm a urgência de usar os medicamentos à base de canabidol, às vezes produziam a cannabis sativa de maneira ilegal. E agora, há pouco tempo, né, acho que esse ano ainda, no final do ano passado, a data certinha eu não sei, o que aconteceu? A Anvisa acabou, né, depois de estudar muito, de verificar como que funcionava nos outros países, se isso era realmente interessante para a saúde dessas pessoas, acabou por liberar a importação desses medicamentos. Então, as pessoas já deixaram de ter que fazer isso de forma ilegal. A produção do medicamento a partir da cannabis sativa ainda continua ilegal, como se pode fazer essa produção. Mas a importação ela já é legalizada. Então, gente, se vocês tiverem alguma curiosidade, façam essa consulta, deem uma olhadinha no site da Anvisa. É um site fácil de você consultar, ele vem com várias perguntas e respostas. Dá uma olhadinha na legislação só para vocês verem como que ela funciona, tá? Para vocês terem contato, porque isso vai ser importante para a carreira profissional de vocês. Vocês entenderem como que funciona a regulamentação daquilo que vocês utilizam no trabalho de vocês. Da mesma maneira que a profissão de vocês ela é regulamentada por uma lei e por instruções normativas e por resoluções, o que vocês utilizam na área da saúde também é. Tudo, gente, desde a medicação até o esfígio, a cama, os insumos que vocês usam, a agulha, a máscara, tudo é regulamentado pela Anvisa. Gente, eu quis trazer para vocês, então, um pouquinho dessa área que é mais técnica, da documentação que orienta a profissão de vocês e o que vocês utilizam, além das normas da ABNT, lógico, de maneira bem simplificada, como eu disse para vocês, para que vocês comecem a entender que a profissão exige estudo. Ela exige uma disciplina de conhecimento para o conhecimento. A profissão, ela não é só a prática, ela é a aprendizagem o tempo todo. E quanto mais vocês progredirem na vida, eu espero que vocês progridam muito na vida profissional de vocês, mais vocês vão precisar estudar. E é isso que a gente deseja, né, gente? Progredir sempre. Galerinha, por hoje é só. Aproveitem bastante as aulas online, como eu disse para vocês, para aprender com pouco tempo que a gente tem.
A gente tem que fazer com que ele renda, né? Eu estou à disposição de vocês. Na última aula, eu passei uma atividade, tá, que ainda está no prazo de ser feita. Eu encaminhei a mesma atividade para a Mônica, para que ela passasse para vocês. E eu estou aguardando que vocês enviem, tá bom? Como eu disse, deve valer metade do bimestre, vai valer uma pontuação bem boa. Então, não deixem de fazer. Hoje não temos atividade, tá? Vou deixar mais para frente. Tenham todos uma boa semana, gente. Foi um prazer estar com vocês mais uma vez. Tchauzinho!